faz a diferença daqueles produtores que fazem uma abertura de área e conseguem ter bons resultados, para aqueles que já abrem uma área e não conseguem ter bons resultados da soja. E aí pessoal, eu sou Clóvis Correia, CEO do Reagro. A gente tem recebido sempre um retorno das pessoas que conhecem o nosso trabalho, da importância da gente mostrar o que a gente está fazendo no campo e criar materiais que sejam úteis para quem está assistindo aí no dia a dia. Eu resolvi cada dia mais ir para a fazenda com a nossa equipe para mostrar esse trabalho. Hoje eu estou aqui numa fazenda com o Flávio Moraes, que é engenheiro agrônomo da equipe do Reagro, é doutor e tem um trabalho incrível, e nós estamos numa fazenda que ele atende numa área de soja, que é segundo ano de soja. Essa área era eucalipto 2 anos atrás. Nós estamos aqui dentro da lavoura, que é o segundo ano de soja, nessa gleba, e o Flávio acha que é uma área aí para produzir entre 75 e 80 sacos de soja no segundo ano. Eu queria que o Flávio contasse para nós qual foi a lógica usada por nós aqui na abertura dessa gleba. Essa área aqui, Clóvis, a gente teve um desafio muito grande, que foi começar a destoca dessa área. Porque toda a área de eucalipto, ela tem um desafio muito grande, que é você conseguir tirar, remover todas as raízes dessa área. Então é um trabalho muito complexo, né? O produtor ele precisa se planejar muito bem para conseguir fazer com que essa área fique produtiva, porque qualquer toco que possa ficar aqui nessa área pode depois quebrar uma máquina lá na frente. Mas pensando no processo agronômico, né, depois que a gente fez toda essa destoca, a gente entrou com uma correção visando adequar os teores, né, de nutrientes nessa área. Porque todas essas áreas de eucalipto, a tendência é que elas sejam áreas pobres de nutrientes, como a lógica dos solos brasileiros, né? São solos mais intemperizados e por isso eles têm poucos nutrientes, né? A gente precisa elevar esses teores de nutrientes para a gente conseguir boas produtividades, porque está cada vez mais curto, né, a margem do produtor. Então ele precisa ser eficiente na sua produtividade para conseguir ter rentabilidade no final. Nessa área, a gente realizou o cálculo de calagem para ela, considerando as suas especificações químicas e físicas, né? Aqui nós estamos num solo argiloso, próximo de 60 de argila, que é a realidade de muitas regiões do Brasil. Se fosse uma área arenosa, a gente mudaria esse cálculo, então é importante a gente entender sobre qual é a parte física do solo. A gente fez o cálculo de calagem e a gente fez um ponto muito importante, que é a divisão da dose para a gente conseguir uma boa incorporação. Porque o segredo de uma abertura de área, ele está numa boa incorporação do corretivo. Então, ele precisa ter contato do solo com o corretivo. E para isso a gente tem que investir em maquinário, né? A máquina precisa ser adequada para conseguir levar esse calcário que a gente está jogando em superfície em profundidade. Porque o grande diferencial da agricultura hoje é a gente conseguir construir um perfil de solo, corrigir esse perfil para que em momentos, né, de déficit hídrico, que isso é a realidade de todo o Brasil, a gente consiga ter um bom perfil corrigido com nutrientes em níveis adequados para que a soja ou o milho ou o algodão eles não sofram com a falta de água, né? Então a gente precisa construir essa fertilidade e para isso a gente fez todo esse processo de calagem e gessagem visando construir esse perfil e ter condições aí de estabelecer boas produtividades já no começo, né, do cultivo dessa área. Nós estamos então nessa área que é uma área de segundo ano, que foi eucalipto. A gente cuidou de toda a construção de perfil de solo na hora de abrir. E eu queria que você contasse um pouco que plantas a gente usou, como que é a história dessa área e o que a gente fez para estar aí numa área de segundo ano de soja, esperando aí 75, 80 sacos de soja. Uma área que era eucalipto 2 anos atrás. Ótimo, Clóvis. Esse é um ponto realmente muito importante, é o que faz a diferença daqueles produtores que fazem uma abertura de área e conseguem ter bons resultados para aqueles que já abrem uma área e não conseguem ter bons resultados da soja. Quando a gente faz todo esse processo de correção de solo, além da intervenção química e mecânica que a gente faz para conseguir incorporar bem esse calcário, para ele ter uma boa reatividade, a gente precisa ter uma ação biológica nessa área, que é a ação das raízes, né? Aqui, como foi uma abertura de área que estava muito próxima ao plantio, a gente aproveitou as condições climáticas da região e instalou aqui um milheto. Mas a gente tem feito isso em algumas áreas até com braquiária, né? Que a braquiária é muito difundida no Brasil pela sua capacidade de estruturação de solo. Então a gente fez a abertura aqui, colocou uma planta que tem uma capacidade muito grande de produzir raiz e matéria seca, que é o milheto, e logo depois que a gente estabeleceu esse milheto, a gente dessecou ele e fez o plantio da soja. Pois isso permite, né, que a soja tenha um bom desenvolvimento inicial, pois a gente já fez a correção
da fertilidade, né? A gente conseguiu corrigir a acidez do solo, e um problema que nós temos no Brasil hoje é o alumínio. As raízes, elas são muito sensíveis ao alumínio, então a gente fez a correção. Depois que a gente fez essa correção, esse processo de grade, né, das doses de calcário adequadas para a gente conseguir melhorar a fertilidade do solo, ele é um processo que deixa o solo desestruturado. Então a gente precisa voltar a essa estrutura do solo. Para que a gente consiga fazer isso, a raiz desse milheto ou de uma braquiária, ela é fundamental para que a gente tenha essa estruturação e consiga ter um bom arranque inicial dessa soja. Isso vai facilitar o desenvolvimento inicial, o desenvolvimento de raiz e um ponto muito importante, que é o grande segredo da soja, né? Uma boa fixação biológica de nitrogênio nos primeiros anos, que é o desafio de toda a região do Brasil, conseguir uma boa FBN. Flávio, considerando uma área que 2 anos atrás era eucalipto, está hoje com uma soja tão bem estabelecida, mirando aí 75, 80 sacos já no segundo ano, queria que você explicasse para nós o que foi feito e qual que é a nossa recomendação pensando na fixação de nitrogênio. O produtor ele precisa seguir um processo rigoroso para ele conseguir estabelecer uma boa fixação biológica de nitrogênio. A primeira parte, sem dúvida nenhuma, consiste nessa boa incorporação do corretivo, porque um dos grandes limitantes da fixação biológica de nitrogênio é a acidez do solo. A gente está inserindo a bactéria em um ambiente que não é nativo dela. A gente precisa dar condições para que essa bactéria ela consiga se desenvolver e realizar essa simbiose com a soja. Então, o que é interessantíssimo, que a gente consiga ter essa redução da acidez do solo, né, redução do alumínio, e além disso a gente precisa aumentar a população dessa bactéria na área, porque se você tem uma área que não tem essa bactéria ainda, quando você coloca doses maiores dessa bactéria, você consegue ter maior população dela e com isso a gente tem uma fixação biológica mais ativa. Então, o que a gente tem feito hoje na prática é aumentado a dose dos inoculantes. E um ponto muito interessante, né? Por mais que hoje o produtor ele não quer realmente mais colocar a mão na semente, né? É interessantíssimo que a gente já compre a semente tratada. Nesse caso, a gente tem usado as tecnologias do mercado, que é já comprar essa semente inoculada e ainda assim a gente colocar um inoculante turfoso nessa semente. É uma forma muito interessante que a gente conseguiu fazer com que nessas áreas de eucalipto, né, que são áreas muito ácidas, essa soja nodular muito bem já nos primeiros cultivos, colocando a tecnologia que vem das sementeiras, mais o inoculante turfoso, mais uma boa dose de inoculante líquido.